On Jesus hoje. Hoje a palavra nos chama para olhar para dentro de nós mesmos e enxergar o tribunal da nossa própria mente. Cada um de nós carrega dentro do coração e da consciência um espaço de julgamento, onde decidimos o que é certo, o que é errado, o que devemos ou não fazer. Esse tribunal íntimo é onde a virtude nasce, ou onde, infelizmente, ela pode se perder. A sabedoria antiga dizia que a virtude é o único bem verdadeiro, porque não depende de circunstâncias externas, mas daquilo que está enraizado em nosso coração. E a Bíblia confirma isso quando declara: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. É no coração que a batalha acontece. É ali que cada impulso mental se transforma em decisão, e cada decisão constrói o nosso caráter. Pare um instante e reflita. Quando as pessoas olham para você, o que elas enxergam? Elas percebem coerência, confiança, fidelidade? Ou será que veem apenas boas intenções que aparecem de vez em quando é conveniente? A verdade, meu irmão e minha irmã, é que o que define o caráter de uma pessoa não são os atos isolados, mas a constância. Ser honesto apenas quando é fácil não é virtude. Ser bondoso apenas quando é conveniente não é amor. O verdadeiro cristão é aquele que age com fé e justiça em todo o tempo, ainda que isso lhe custe algo, porque sabe que não vive para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. A palavra nos lembra em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Veja, a virtude é perseverança. É manter firme o padrão, é seguir no caminho certo mesmo quando ninguém está olhando. Pense nas pessoas que a humanidade mais admira. Não são lembradas porque agiram corretamente uma única vez, mas porque construíram uma vida marcada por valores firmes. E o mesmo vale para nós, cristãos. A nossa fé não deve se resumir a um momento de emoção ou a uma oração feita em tempos de dificuldade. Ela precisa ser um estilo de vida, um testemunho constante. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 7:16: pelos seus frutos os conhecereis. Você não é reconhecido por uma palavra bonita que disse ontem, mas pelos frutos que sua vida produz todos os dias. E esses frutos brotam da raiz plantada em Cristo. Quando enfrentamos momentos de dor e perda, o tribunal da nossa mente é colocado à prova. É fácil ter fé quando tudo está bem, mas e quando a doença chega? E quando a porta se fecha? E quando o coração se despedaça pela perda de alguém que amamos? É nesses momentos que a virtude e a fé revelam sua verdadeira força. Assim como Jó, que em meio à dor declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. A vida cristã é construída em cima de escolhas diárias. Escolhas que às vezes parecem pequenas, mas que, somadas, moldam nosso destino eterno. Você se torna a soma de suas ações. E cada impulso, cada pensamento que você decide cultivar ou rejeitar, constrói quem você é diante de Deus. Por isso, precisamos vigiar nossa mente. O apóstolo Paulo nos orienta em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a mente é um tribunal, mas precisa ser iluminada pelo Espírito Santo para que julgue corretamente. Não permita que seus impulsos sejam guiados apenas por emoções momentâneas. Quantas vezes uma palavra dita na raiva destrói relacionamentos? Quantas vezes uma escolha impensada traz consequências que marcam toda a vida? Mas quando deixamos que a paz de Cristo governe a nossa mente, até os nossos impulsos passam a refletir o caráter de Deus. Pense em Jesus. Ele não demonstrou amor apenas uma vez, ou perdão em uma ocasião isolada. Ele viveu constantemente em obediência, em misericórdia, em fidelidade. E é nesse exemplo que somos chamados a caminhar. Não como quem busca a aprovação do mundo, mas como quem deseja ouvir no final da jornada: muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25:21. Meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor te chama a refletir. Quais são os frutos da sua vida? Você tem deixado que a virtude, a fé e o amor de Cristo guiem suas ações? Ou ainda permite que seus impulsos, sua raiva, seu orgulho,
sejam os juízes das suas decisões. A boa notícia é que em Cristo sempre há chance de recomeçar. Ele não condena, ele transforma. E se entregarmos a ele o tribunal da nossa mente, ele julgará com justiça e nos ensinará a viver com sabedoria. Portanto, escolha sabiamente. A cada novo dia, a cada pequeno gesto, a cada palavra, decida refletir Jesus. Não apenas quando for conveniente, mas sempre. Porque a virtude verdadeira não é um ato isolado, é um estilo de vida marcado pela presença de Deus. E lembre-se, o tribunal do mundo olha para as aparências, mas o tribunal de Deus olha para o coração. Que o nosso coração seja encontrado cheio de fé, esperança e amor. E que nossas ações sejam reflexo daquilo que Cristo já está realizando dentro de nós. E se pararmos para pensar, meus irmãos, veremos que a vida é feita de inúmeros pequenos tribunais diários. Não são apenas os grandes momentos que definem quem somos, mas as escolhas que fazemos nas situações mais simples. Quando alguém fala mal de você, qual é o veredito do seu coração? Você responde com ira e vingança, ou com paciência e silêncio? Quando surge a oportunidade de se beneficiar de algo errado, ainda que ninguém vá descobrir, você se deixa levar pelo impulso ou permanece firme no que é justo? Esses pequenos julgamentos, que às vezes parecem insignificantes, são os tijolos que constroem a nossa vida espiritual. A palavra de Deus nos adverte em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Isso significa que é no detalhe, no momento cotidiano, que provamos o nosso caráter diante de Deus. Veja que até mesmo Jesus, o Filho de Deus, foi constantemente colocado diante desses tribunais da mente. No deserto, depois de 40 dias de jejum, o inimigo tentou seduzi-lo com pão, poder e glória. Mas Jesus não deixou seus impulsos, a fome, o desejo, a vaidade, dominarem suas escolhas. Ele respondeu com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Esse é o exemplo supremo de como devemos agir, deixar que a vontade de Deus seja o juiz final de nossas decisões. E como conseguimos isso? A resposta está na comunhão diária com Cristo. Orar não apenas quando precisamos de algo, mas como quem busca intimidade com o Pai. Ler a Bíblia não apenas para cumprir um ritual, mas para deixar que a palavra renove nossa mente e transforme nossos pensamentos. É esse alimento espiritual diário que fortalece o coração para que, no tribunal da mente, a verdade de Deus sempre prevaleça. Pense também em como o apóstolo Paulo viveu. Ele não foi admirado apenas porque pregou uma vez ou porque enfrentou uma dificuldade isolada. Sua vida inteira foi marcada pela constância da fé. Em meio às prisões, às perseguições, às dores, ele declarou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Isso é virtude, manter-se fiel até o fim, não importam as circunstâncias. E aqui está uma grande lição: não basta começar bem, é preciso terminar bem. Muitos iniciam sua caminhada com entusiasmo, mas no meio do caminho desistem, deixam que os impulsos do mundo ou as dificuldades da vida falem mais alto. Mas a virtude verdadeira é perseverar até o último dia, confiando que a coroa da vida está reservada para os que permanecem firmes em Cristo. Meu irmão, minha irmã, se hoje você se sente fraco, lembre-se de que Deus não exige perfeição imediata. Ele deseja constância, sinceridade e entrega. Cada vez que você escolhe perdoar em vez de guardar rancor, você fortalece o tribunal da sua mente. Cada vez que você decide ser honesto, mesmo quando ninguém percebe, você está moldando o caráter de Cristo dentro de você. Cada vez que você vence um impulso errado e escolhe o bem, você está dando um passo a mais na jornada da santidade. E lembre-se, você não caminha sozinho. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele é quem nos convence, quem nos guia e quem nos fortalece. É Ele quem sussurra ao nosso coração quando precisamos discernir entre o que é certo e o que é errado. Por isso, nunca subestime o poder de uma oração simples, pedindo: Senhor, guia os meus pensamentos, domina os meus impulsos, julga minhas ações segundo a Tua vontade. Quando fazemos isso, algo maravilhoso acontece.
nossas ações começam a refletir o próprio Cristo. As pessoas ao nosso redor percebem algo diferente, não por causa de nós, mas porque a luz de Jesus brilha em nós. E essa luz não pode ser apagada, porque está enraizada na fé, na esperança e no amor que vem de Deus. Portanto, hoje eu te convido, entregue ao Senhor o tribunal da sua mente. Deixe que Ele seja o juiz das suas escolhas. Deixe que sua palavra seja a lei que governa seus pensamentos. E deixe que o Espírito Santo seja o advogado que te guia para a verdade. Assim, no fim da caminhada, você terá vivido não apenas uma vida de boas intenções, mas uma vida marcada pela coerência, pela fidelidade e pela virtude que glorificam o nome de Jesus. Amém. Pessoa com as mãos postas. Se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta e compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Obrigado!